Dessa noite. Eu estou muito feliz que você está aí, é uma bênção. Eu sei que é sempre um desafio quando qualquer coisa acontece no tempo que muda um pouquinho. A gente fica um pouquinho receoso se vai ter o mesmo público que já tinha no passado, né? Isso é um problema para quem trabalha, lida, ministra grupos, né? A gente não sabe se o tempo muda, se o grupo vai ser o mesmo, porque pode acontecer, sei lá, né? Pode cair alguns pingos e mudar completamente toda a programação. Mas estou feliz que você está aqui, superou chuva, frio, qualquer outra coisa, calor, não sei. Está aqui, eu tenho certeza que Deus vai aproveitar essa oportunidade para poder falar ao seu coração e ensinar. Nós estamos aprendendo, eu acredito que bastante, pelo menos o número de ministrações tem sido bastante. Eu estava dando uma olhadinha, nós já estamos na 9ª ministração, agora vai ser a 10ª ministração de dons espirituais. Então, ó, tem bastante conteúdo aí. Não vai dar para dizer assim, nunca ouvi falar nada de dons espirituais na minha igreja. Na minha igreja não se fala a respeito disso. Nunca ninguém ensinou. Vai ter mais de 10, com certeza, porque só nessa ministração de hoje nós alcançamos a 10ª sobre dons espirituais, sem levar em consideração a imposição de mãos, que nós já ministramos bastante no passado. Então, vamos lá, nós queremos hoje falar um pouco mais, avançando um pouquinho nessa realidade dos dons de revelação. Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de conhecimento, sem deixar de falar aquilo que nós temos ministrado, para que a gente possa ficar bem esclarecido a respeito de como que operam os dons de revelação. Obrigado, querida. Nós temos falado, só para que eu possa saber se você está ciente disso, obrigado, Tânia, em relação aos dons de revelação, como que eles costumam se manifestar na nossa vida? Qual é o modo como Deus fala conosco no quesito revelação? Como que é? Isso, os dons de revelação são esses que o Rubens acabou de citar. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Mas como que eles se manifestam em nossa vida? Como que nós podemos recebê-los? Por que modo? Qual é o modo de operação que Deus se utiliza para poder falar conosco e nos trazer alguma revelação, seja de palavra de sabedoria, seja de palavra de conhecimento, seja de discernimento de espíritos? Como que isso opera em nossa vida? Muito bem, vocês estão afiados, hein? Excelentes alunos. O professor deve ser muito bom. Então, exatamente isso, são as 3 maneiras, né? Nós temos até resumido para 2, dando a entender claramente que questão de visões e sonhos, na verdade, é uma realidade só. Apenas muda o momento que isso acontece. Nós temos uma visão com olhos de quem está acordado, então nós temos uma visão, e nós temos um momento em que nós estamos dormindo, e então nós temos uma visão que nos surpreende à noite, né? Nós chamamos de sonhos, né? Falo isso para não confundir com um sonho natural. Então nós temos uma visão noturna, para não ser um mero sonho. Então nós temos uma visão que Deus nos traz em meio a esse momento que nós estamos dormindo. Mas se você quiser chamar de sonho, não tem nenhum problema com isso também não. Então, visões, sonhos e aquilo que nós estamos chamando dessa suspeita que Deus gera em nosso ser, que nós estamos chamando de testemunho interior. Esse testemunho que o Espírito Santo faz em nossa vida. Essa testificação, esse testemunho, esse falar do Espírito Santo em nosso espírito humano. Ok? Então isso é muito importante nós entendermos. O modo como Deus, Ele fala conosco. Então, Deus fala conosco de modo que a gente possa entender uma revelação da parte dEle desse modo. Seja através de uma visão, seja através de um sonho, ou então através de um testemunho interior, que nós perceberemos um direcionamento no nosso espírito, feito pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Nós terminamos a última ministração, na semana passada, falando um pouquinho a respeito de uma diferença que nós conseguimos perceber em relação à questão das visões e sonhos, em relação ao testemunho interior. Nós dissemos que o nível de informação que se tem no testemunho interior, ele é diferente do nível de informação que se tem, por exemplo, numa visão. Nós falamos a respeito de uma visão que Ananias recebeu. E o que nós percebemos nessa visão que Ananias recebeu? Que lá tinha o quê? Lá tinha muita informação, né? Nós temos um nível de informação muito grande
comparado com o testemunho interior. Quando nós ministramos na semana passada a respeito da experiência do apóstolo Paulo, entendendo da parte de Deus, você deve lembrar que ele primeiramente entendeu da parte de Deus que ia acontecer algo ruim. Aquilo que a gente brincou, mencionando que é aquilo que nós dissemos um para o outro, né? Quando aí, sinto que vai dar ruim. Né? Ele sentiu que ia dar ruim. E ele avisou. Ele mencionou, olha, sinto que vai ter prejuízo. E ele entendia que era algo do Espírito Santo, mas não levaram em consideração. E você há de convir comigo que não tem tantos detalhes assim. E na verdade, se você perceber atentamente o texto que nós lemos na semana passada, você vai perceber que na verdade houve um avanço, um progresso, um crescimento no nível de revelação que o apóstolo Paulo teve na comparação de quando ele começou a sentir. No primeiro momento ele sentiu um tanto e depois ele sentiu mais coisas e entendeu mais coisas daquilo que Deus estava mostrando para ele. Diferente de uma visão. Numa visão nós temos vários elementos importantes. Na de Ananias tinha, vá na rua direita, você vai encontrar um homem lá na casa de tal, o nome dele é Saulo, e excesso, um número grande de informações. Ele vai estar orando, vai te receber, você vai impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a ver, e assim por diante. Então, há um excesso, um nível de informação muito grande, que o apóstolo Paulo ele menciona, que ele tem na visão, por exemplo, na comparação com qualquer nível de informação que se possa ter num testemunho interior. Então, o testemunho interior, normalmente ele é mais abstrato. O testemunho interior, ele é mais subjetivo. O testemunho interior do Espírito Santo, ele é mais vago. Entenda a palavra vago aqui. Na comparação que, quando você tem uma visão da parte de Deus, seja a visão acordada ou então a visão noturna, que é o sonho, você tem uma informação mais concreta. Você tem uma informação mais objetiva, ela é mais específica, um tanto mais clara, mesmo que tenha níveis de subjetividade, a gente sabe que tem num sonho, por exemplo, mas ela tem elementos mais claros do que aquilo que costuma se manifestar quando alguém recebe uma revelação da parte de Deus por um testemunho interior. Naquilo que Paulo recebeu em relação ao que estava para acontecer, que era que o navio ia passar por uma turbulência total ali, em função das águas, da agitação do mar, ia ter ia naufragar, ia ter, na verdade, prejuízos de carga. Ele até avisa, olha, prejuízo para as vidas. Ele no primeiro momento, ele percebe o quê? Ele percebeu o risco, mas ele não percebeu a intervenção de Deus. Ele não sabia como que Deus iria intervir. Por quê? Porque, na verdade, para ele bastava, naquele momento, aquilo que ele recebeu. E nós até mencionamos que se eles tivessem ouvido Paulo, eles nem teriam naufragado, na verdade. Porque ele já tinha recebido a informação de que iria acontecer esse prejuízo. Então, se eles obedecessem ao comando, aquilo não aconteceria. Pois bem, não obedeceram, mas ele foi fiel. O Paulo foi fiel à revelação que Deus lhe deu. E ele se manteve na fidelidade, ele se manteve buscando mais informações a respeito daquilo que Deus queria fazer. O que acontece? Depois mais, a cena avança, conforme você lê, e depois ele entende que Deus iria guardá-los. No primeiro momento, ele não fala que Deus iria guardá-los, ele fala que ia ter prejuízo. Depois ele avança, ele fala, olha, e Deus vai nos guardar, Deus vai nos dar um livramento, e tem um propósito nisso. E ele começa a falar, então, em termos de uma palavra de sabedoria do que Deus iria fazer. A gente já mencionou isso na semana passada, acabou acontecendo um avivamento naquela região. Esse naufrágio acabou resultando que a igreja se espalhou para aquele contexto lá. Mas, o que a gente pode perceber claramente em relação a esse testemunho interior? Que houve um upgrade no testemunho interior. No primeiro momento, ele entendeu parcialmente algo. Ele narrou aquilo, ele falou aquilo que entendeu. As pessoas não creram muito, mas ele se manteve como aquele que está operando em Deus. Ele se manteve fiel, buscando entender mais de Deus, até que ele entendeu mais detalhes. Ele avisa, olha, ninguém vai morrer nesse negócio, vai ter perda sim, vai ter o naufrágio, mas Deus tem um caminho para a nossa vida. Ou seja, ele teve um entendimento mais intenso, mais profundo da revelação que ele teve inicialmente. Então, no testemunho interior, o que nós aprendemos até então em relação ao testemunho interior? Que no testemunho interior nós precisamos aprender a
a corresponder com o Espírito Santo de Deus. No testemunho interior, diferente de uma visão, diferente de um sonho, no testemunho interior é necessário que nós caminhemos nessa revelação. Nós vamos precisar corresponder com aquilo que o Espírito Santo está nos falando. Agora, qual que é o problema disso tudo? Vamos ao problema disso tudo. O problema é o seguinte: quando você recebe um sonho, uma visão, você entende, narra para alguém, sai falando, procura saber se é de Deus ou não. Entendendo que é de Deus, você vai e avisa, você vai e comunica, você vai e ministra. Glória a Deus. Mas e o testemunho interior? Qual que é a diferença do testemunho interior? Vamos ver se você está ligado no que eu estou falando. Qual que é a diferença em termos de conteúdo do testemunho interior na comparação com uma visão e sonho? O testemunho interior tem o que em relação à informação? Tem pouca informação. Agora, pensa comigo. Qual que é o problema que nós temos aqui? Quando você recebe, então, o testemunho interior, certo? Qual que é o problema que se pode ter? O problema que se pode ter é que nós temos uma expectativa, que nós já falamos isso em algumas ministrações atrás, né? Nós entendemos que a maneira de Deus atuar, ela é sempre espetacular. Nós temos uma ideia de que o processo, ele é espetacular tanto quanto o resultado. E a gente tem falado que o processo é simples, mas o resultado é poderoso, certo? Então a gente pensa assim, olha, não, se é de Deus tem que ser espetacular o negócio. Não pode ser tão simples assim. Não pode ser tão normal, tão natural, tão simples essas informações, tão assim, tão elementares, tão básicas, tão fundamentais. Então, qual que é a tendência das pessoas fazerem quando elas têm a expectativa de que o processo vai ser espetacular e descobrem que não é? O que que elas costumam fazer com essa revelação que receberam? Elas fazem o que com essa revelação? Elas botam fora, na verdade. Eles desprezam. Não é nem guardar, porque o guardar é o que o Paulo fez. Ele guardou o que tinha, entendendo que fosse fiel naquilo, Deus ia dar mais. Mas o que a maioria das pessoas na nossa geração faz em relação a isso, não é guardar, é desprezar. Elas pensam, se fosse de Deus, Deus falaria mais coisas espetaculares a respeito disso. Se fosse de Deus, com certeza Ele me mostraria tudo a respeito do fato. Mas Ele me mostrou só um detalhe, e parece tão insignificante, eu nem vou falar para essa pessoa aquilo que eu entendi. Porque eu acho que é meu. Eu acho que não tem nada a ver, não é de Deus. E aí que está o grande perigo disso tudo. Porque quando nós ignoramos, nós nos tornamos ignorantes. Não sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Como é que o apóstolo Paulo fala em relação aos dons espirituais, quando ele começa falando dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12? Não sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Por que ele fala isso? Não é no sentido de ignorante, no sentido de não sei que existe. É saber que existe, mas despreza, porque acha que o agir não é do modo como espera, que acha que deveria ser de um outro jeito, de uma outra maneira. E isso acaba por matar todo o processo de Deus. Eu falei já várias semanas atrás, a respeito da expectativa de Naamã ser curado. Você lembra como ele esperava ser curado? Ele esperava que fosse uma coisa espetacular. Ele chega lá e o homem nem atende ele, manda o servo e mandar ele tomar banho. Ele fica louco, fica indignado, dá meia volta e está indo embora. Até que um cara chega e fala assim, o querido, ilustríssimo, excelentíssimo, magnânimo líder, rei, poderoso, chefão, me diz uma coisa, só para me entender, porque eu sei que agora tem quilômetros a fio para poder voltar, só para entender, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, você faria? Aí o Naamã pensa, boa pergunta essa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Se ele tivesse feito um pedido mais audacioso, eu com certeza faria. Aí mas por que não faz o simples então? Já que estou aqui, né? Aí ele volta e resolve fazer o simples, dá 7 mergulhos no rio, e a pele dele fica que nem bebê. E o resultado a gente sabe dessa história. Então, isso nos mostra que a nossa expectativa, às vezes, em relação ao agir de Deus, nos atrapalha muito, porque a gente espera que o processo seja tão espetacular quanto o resultado. O resultado foi espetacular. Qual foi o resultado espetacular que ele teve? O rosto, pele, todo o corpo, parecia um bebê recém-nascido, em comparação com um homem que era leproso. Completamente estragada a sua pele estava. Então você consegue entender a realidade do que aconteceu. O processo foi simples, foi tomar banho no rio. Mas ao obedecer esse processo simples, ele se sujeitou ao processo, mesmo que a contragosto no começo,
e acabou resultando para ele num grande milagre que ele testemunhou na sua vida. Então, é importante a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão da revelação, porque a maior parte do tempo que Deus for falar conosco, o modo dele falar conosco vai ser muito mais. Qual que você acha que é o modo que Deus mais usa para poder falar conosco? Qual que você acha que é? Sonho toda noite? Visão todos os dias? Testemunho interior. É o modo mais comum utilizado pelo Senhor na nossa caminhada. Só que, olha o detalhe, é o modo mais comum de Deus falar conosco, e é o modo mais comum de nós ignorarmos o que Ele fala. Porque nós esperamos que Deus fale à noite, quando a gente está dormindo, ou então abra os céus no meio do nada e Deus fale alguma coisa, um anjo desse, a gente possa ver um anjo. E a gente fala, agora Deus falou comigo. Então a gente despreza o simples em nome daquilo que é espetacular. Quando não vem espetacular, a gente fala, Deus nunca falou comigo. Então, a gente deveria ficar muito atento a esse testemunho interior, e porque quando chegar o anjo do céu, aí você vai ficar bem fácil de reconhecer que é Deus. Quando você for interrompido por um sonho completamente assim, divino, isso, você vai acordar de supetão, sentindo claramente pela presença de Deus gloriosa no seu quarto, que você acabou de ter um sonho espiritual. Tirando esses detalhes que não são tão comuns assim, a não ser que para algumas pessoas sim é bem comum, mas para a grande maioria de nós não é. Então, o modo mais comum de Deus falar é justamente através do testemunho interior. Nós falamos na semana passada a respeito de uma situação a respeito de Jesus. E eu acho que é importante nós relembrarmos isso, porque nós falamos, até eu brinquei um pouquinho, né, com vocês, mas, olha, espero que ninguém caia na fé, ninguém negue Jesus a partir daquilo que eu vou explicar para vocês, mas eu quero mencionar para vocês, na semana passada eu falei isso e repito, né, que Jesus, ele ministrou, o ministério de Jesus não foi como Deus, e sim como um homem cheio do Espírito Santo. Foi isso que eu falei na semana passada e repito, que o ministério terreno de Jesus, ao longo dos seus 3 anos e meio ministrando, ele não foi na condição de Deus, mas sim na condição de um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Pastor, isso faz Jesus deixar de ser Deus? Não, não faz. É só para você entender. E por que ele fez isso? Para que eu e você, nós possamos fazer aquilo que ele fez e sermos guiados pelo mesmo Espírito Santo que o guiou. E isso a Bíblia deixa bem claro, que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito Santo que opera na sua vida e na minha vida. Então, isso é maravilhoso. Se Jesus tivesse ministrado todo o tempo na posição, no status de Deus, a gente chegaria à conclusão de que a gente não poderia ser usado por Deus, porque a gente teria que ser Deus. Então, nós limitados, fracos, frágeis, na condição de um ser como nós, não teríamos como ser usado por Deus. Jesus vem e prova que é possível, porque ele se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala que ele se despojou da sua glória divina para ocupar a forma de humana, a forma de servo e ser obediente em todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se obedecia em tudo ao Pai. Ele se colocou em completa submissão ao Pai. Porque na condição de homem, ele se coloca em completa submissão ao Pai para abrir o caminho da nossa salvação. Porque através da sua perfeita submissão ao Pai, ele conquistou a nossa salvação e nos dá então um caminho liberado para que a gente também possa se submeter ao Pai e ser usado poderosamente por Deus. Então, eu estou explicando isso só para poder, agora você já entendeu, agora eu vou entrar na crise, só para que você poder entender mais claramente. Porque se eu estou dizendo que Jesus estava na posição de homem cheio do Espírito Santo e não na posição de um Deus, entenda Deus no sentido dos seus atributos, como por exemplo, um Deus onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele é um Deus onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento, ou ele é um Deus onipresente, ou seja, ele tem presença em todos os lugares, em qualquer lugar ao mesmo tempo, coisa que Jesus não tinha, porque ele só estava lá, naquele momento, lá na Judéia, em Israel. Então, isso você já consegue entender, é um Jesus que sente fome, sente sede, é um Jesus que cansa, Jesus que está ali demonstrando humanidade, mas não carnalidade. Ele está na posição de homem, como um Adão, lembra? Ele é o segundo Adão, na posição de homem, agora para manifestar perfeição na sua obra. E aí ele se aproxima certa vez de um poço, o poço Jacó, se encontra com a mulher, que é a mulher samaritana. Você lembra dessa história, né? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou com a mulher samaritana? Ele olhou para ela, pediu água, conversou um pouquinho, falou assim, vai lá e chama teu
Jesus falou para ela o quê? Vai lá e chama o teu. Legal. E o que ela respondeu? Não tenho marido. Eita, e agora? Como é que a gente resolve essa crise teológica? Jesus falou que ela tinha um marido, e agora ela diz que não tem marido. Agora você pegou a questão. Ele teve um testemunho interior, então. Ele não sabia de tudo que estava para acontecer. Ele sabia que ele tinha que conversar com aquela mulher. Minha opinião, tá? Agora falo eu, não o Senhor, mas acredito ter o Espírito de Deus. Falo que nem Paulo, né? Falo eu, não o Senhor, mas acredito falar em nome do Senhor. Então, a minha suspeita, a minha opinião diante dessa situação, porque alguém poderia pensar assim, pastor, na verdade ele está jogando um verde para colher um maduro. Só que daí a gente estaria carnalizando Jesus, a gente estaria dizendo para ele que Jesus, na verdade, ele usava de mecanismos de manipulação, para poder fazer com que as pessoas dissessem para ele aquilo que ele queria ouvir, a partir disso, então, ele enfatizava o resto. Aí fica fácil, né? Aí fica bom ser profeta assim, né? A gente faz a pessoa dizer, fala, eis que te digo que aquilo que você acabou de dizer, Deus me tinha dito antes. Aí fica bonito. Aí todos podem ser um profeta em nome do Senhor assim. Ele não usou de jogo de palavras, ele não jogou um verde para poder colher um maduro, como a gente tem essa linguagem. Na verdade, o perfil de Jesus não era esse, a ação dele de Jesus em nenhum momento foi assim, muito pelo contrário. O que eu acredito que aconteceu? Porque a história diz assim, ele fala, vai e chama teu marido. Ela fala, não tenho marido. Ele fala, bem disseste, porque já tiveste 5 maridos, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Uau! Ela fala, meu Deus, é um profeta. Beleza. Mas como começou a história? Jesus falou para ela, vai e chama o teu. Aí que fica a dúvida. Fica um pedacinho de dúvida, pelo menos, né? Um detalhezinho assim, para que a gente possa entender. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, eu acredito, minha opinião, não é uma doutrina wesleyana, é apenas uma opinião wesleyana, ok? É apenas uma mera suspeita, uma opinião da minha parte, que quando Jesus chega ali, lembrando que Jesus está na posição de um homem cheio do Espírito Santo, ok? Ele chega ali, ele tem um testemunho interior. Ele teve uma visão? Não teve uma visão. Ele teve um sonho? Não teve um sonho. O que ele teve? Ele teve ali, e ele entendeu, como nós podemos entender também, nós podemos nos aproximar de algum lugar, já dei experiência, por exemplo, em relação a um ônibus, uma parada de ônibus, se a gente olhar para uma pessoa e a gente entender que precisa falar alguma coisa com ela. Jesus entendeu que precisava falar com aquela mulher. Ele sabia tudo a respeito da vida daquela mulher? Acredito, minha opinião, que não sabia tudo. Mas Deus sabe tudo? Deus sabe tudo. Mas Ele é Deus? Ele é Deus. Mas por que Ele não sabe? Porque Ele se despojou da divindade. Estou entendendo. Então Filipenses 2 estava certo. Sim, Filipenses 2 estava certo. Ele se despojou da sua glória. Entenda a glória como toda a sua onipotência, onisciência, onipresença e os atributos de Deus. Ele estava na posição de um homem. É um homem, pastor? Sim, é um homem, mas que tinha tido a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Quem aqui já é cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Então estamos na mesma categoria de Jesus, aleluia. Se você, eu e Jesus chegasse junto ao poço de Jacó, todos nós poderíamos ter uma impressão espiritual. E a impressão espiritual que Jesus me parece ter naquele momento, quando ele chega junto ao poço de Jacó, ele entende, eu preciso falar com aquela mulher e com o cara com quem ela vive. Deus o Pai falou que era o marido? Eu acredito que não falou que é o marido. Só que é um detalhe técnico importante. Quando você não tem a segurança plena, isso a gente tem ensinado desde o primeiro dia, né? O que a gente faz? A gente cavoca. A gente vai caminhando, vai tateando, a gente vai buscando entender melhor. Qual que é a minha impressão? Por que ele falou então marido, pastor? Jesus fez um grande equívoco, é um erro, é uma aberração, Jesus não é Deus, eu posso perder a fé, eu não quero mais crer em Jesus por causa disso? Não, está tudo dentro do esquema. Por quê? Jesus, na verdade, eu entendo que ele recebe a informação do Pai, que é a seguinte, você precisa falar algo que vai impactar a vida dessa mulher, e que vai impactar a vida desse cara que vive com ela. Só que como que ele chega para ela e fala assim, mulher, você é uma amaziada de um cara que está lá na sua casa, ele não é marido e tudo mais. Isso primeiro, eu acho que Deus no Pai não revelou no primeiro momento, tudo para ele. E o que a pequena, o fragmento, não sei se dá para chamar como uma revelação plena, não é nem uma luz, um lampejo, assim, um vislumbre
não sei se chegou a uma visão que dá dentro do seu interior, é de que aquela mulher era alguém que ele iria ministrar, e ela tinha um companheiro, e agora ele se aproxima, e o que o amor interpreta? Eu falei isso a respeito dessa lógica do amor, né? O amor, ele não suspeita inconvenientemente. O amor, ele não suspeita o mal. O amor, se ele erra pensando bem, não pensando mal. A lógica do amor é justamente essa. O amor, ele não suspeita o mal. Então, a primeira atitude minha ou sua, no quesito desconfiar de algo, nós desconfiamos para bem. A gente não desconfia que a coisa está errada, é pecaminosa, é do diabo, é do cão. A não ser que Deus traga um discernimento pleno a respeito de algo. Tirando isso, essa lógica que muitas pessoas confundem, né? Tem gente que na verdade é desconfiado e acha que é em nome do Senhor. Tem gente que é desconfiado de tudo e se acha profeta. Desconfia de todo mundo é ruim. Não sei, não confio muito nesse cara. Aí acontece alguma coisa, um pecado se manifesta, já sabia que ia dar errado. Não sabia nada, ele é um pecador, vai acontecer algum momento, que algum pecado vai se tornar evidente. Então fica fácil de acertar assim. É um exemplo, né? É um exemplo para a gente poder entender. Tem gente que é desconfiado e acha que isso é uma lógica natural de Deus agir. Não. Na verdade, o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele não suspeita de forma errada, equivocada. Se é para desconfiar, então ele desconfia suspeitando o bem e não suspeitando o mal. Então, qual é a suspeita, primeiramente, que Jesus tem? Ele vai conversar com aquela mulher na condição de uma mulher decente. Se ele chega para ela numa condição de você é uma mulher indecente, provavelmente aquela história nem aconteceria. Mas ele lança o que ele recebeu. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, acredito que com você também. Você lança aquilo que você recebeu. E é como se você dissesse, faz sentido isso? E a pessoa responde, não faz. E aí que está a grande questão. Quando a pessoa fala não faz, o que você faz quando a pessoa fala que não faz sentido? Desculpa, errei. Vou seguir, vou pegar água em outro poço. Porque esse aqui não tem nada a ver comigo. Essa é a diferença que Jesus nos mostra a respeito de confiar e aumentar o nível de confiança daquilo que Deus já disse. A lógica é o seguinte, se Deus já começou dizendo, por que ele vai deixar de dizer o resto? Se ele já começou a falar, por que ele vai interromper? Deus não é Davi, que pega Urias e coloca na linha de batalha para poder morrer. Deus ele nos coloca numa condição porque ele quer nos usar. Ele não quer nos matar de vergonha. Ele não quer nos humilhar publicamente. Ele quer que a gente possa ser usado por ele. E a gente vai precisar lidar com um negocinho chamado fé naquilo que ele está nos dando. E Jesus aqui, ele vai ter que lidar com o negocinho fé. Porque a mulher vira para ele e fala assim, não tenho marido. Qualquer um de nós fala assim, meu Deus, que erro, perdão. Ela é uma virgem mulher. Meu Deus, uma senhora assim, distinta. É fração de segundos que parecem horas. E nesse momento, quando a pessoa ela responde como negativamente, a questão é, e agora? E agora, José? Acho que Jesus poderia perguntar, e agora, José, papai? E agora? Mas ele tinha uma palavra da parte de Deus. E a fidelidade dele em confrontar, ligar, conectar, falar com aquela mulher, libera mais da parte de Deus. E agora veio o quê? Veio a clareza, que o que ela está falando é verdade, mas é em partes. É verdade, mas é em partes. Porque o que ela está dando é uma desculpa. E ele conseguiu reconhecer no meio daquela desculpa do não tenho marido, ela sairia muito bem na fita, na história ali, não sairia? Olha, daria ainda uma bronca nele. Quem és tu, judeu, para poder falar comigo? Estava tudo assim. Ela estava indo muito bem. Eu, uma mulher tão distinta, né? Uma mulher assim tão curada, sarada, linda, maravilhosa, espetacular, com a alma ilibada, uma mulher espiritual que sou. Ela vai falar até da assunto teológico. Onde que você deve adorar? Você adora aqui, adora lá? Onde é que você adora? Que papinho. Jesus, na verdade, ele estava disposto a conversar o que fosse necessário com ela. Mas ele está ligado e conectado à revelação inicial que Deus deu. O que Deus falou para ele era, você vai mudar a vida dessa mulher. E essa mudança vai tocar o cara que está lá naquela casa. Ele manda chamar o cara, ela fala, não tem cara, não tem marido, porque parece que não tem cara nenhum. Aí ele dá no meio. Mas ele só dá no meio depois, não dá no primeiro momento. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer?
Ele não chega e fala assim: eis que eu estava aqui, de repente eu mostrei, Deus me mostrou você lá no seu quarto, junto a um homem que não é o seu marido. Eu já vi outro, vi 1, 2, 3, 4, 5, vi outro. Quantos homens você tem, mulher? Não, nada disso. Ele simplesmente falou assim: vai e chama teu marido. Ela fala isso, então, na hora, a revelação fica mais forte, fica mais agressiva, fica mais intensa, tudo num testemunho interior. E agora o pai revela a Jesus, o filho, que aquela mulher já teve 5 maridos. Agora, 5 maridos. E o cara com quem ela vive, o homem com quem ela vive, ela está amaziada, ela está ali ligada, conectada àquele homem, mas ela não tem uma aliança para com ele. Isso, quando ele fala, bingo! Há uma explosão. Porque agora quem diz, agora é ela. E ela fala, percebo que és profeta. Por quê? Porque pelo que ela tinha dito, ela não queria dar nenhuma prova para ele poder criar nada. Ele fala, chama o teu marido, não tenho marido. Ih, faltou material. Está faltando matéria-prima para trabalhar a revelação. Se for depender dela, não tem mais nenhuma. Mas ele está dependendo não dela, ele está dependendo de Deus. Isso é importante. Porque há momentos que, na verdade, a pessoa vai mentir. Há momentos que a pessoa, ela vai dizer que não é aquilo que você está entendendo. E aí, como lidar com isso? O que eu faço, pastor? Você precisará exercitar um nível de confiança mais extremo em questão de segundos, que parecem horas, porque dá um desespero, a perna treme, a barriga dá um calafrio, dá todos os tipos de sensações estranhas, porque você está sendo confrontado por uma situação que parece que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Nessa hora você vai ter que acreditar, se é que você consegue, se é que você na verdade entende que é assim, que aquilo que Deus falou primeiramente era verdade. Voltando, se deu certo na primeira, por que não pode dar certo na segunda, terceira, quarta ou quinta? A lógica é, se Deus já tinha falado com ele que ele deveria parar um tempinho, conversar com aquela mulher, se Deus inclinou ele na direção daquela mulher, isso é mínimo. É ou não é mínimo, irmãos? Depois você dizer que a mulher já teve 5 homens, e o marido com quem ela se relaciona agora não é o esposo, qualquer um de nós que recebesse uma revelação dessa, meu Deus, eu não falaria com a mulher, eu chamaria Samaria inteira. E na frente de Samaria inteira eu falo assim, eis que em nome do Senhor quero revelar a vida dessa mulher. Isso dá ibope, né? Isso faz a gente ficar grandão. Só que não é, o testemunho interior, estou mencionando para você, não tem tantos detalhes assim no começo. Ele começa pequeno, e vai tendo upgrades conforme a gente vai sendo fiel naquilo que Deus vai nos mostrando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você falar alguma coisa, Juninho? Sim, isso, exatamente. Exato. No primeiro momento você não sabe tudo e a revelação vai aumentando conforme você vai apostando, crendo e confiando de que Deus vai trazer mais. Na lógica de que se nós formos fiéis no pouco que Deus está nos falando, Deus vai nos colocar mais revelação, mais conteúdo naquilo que Ele está nos trazendo. Obrigado, Eugênio, é isso mesmo. Então, vamos à palavra de conhecimento. Eu falei que palavra de conhecimento e palavra de sabedoria estão muito, muito conectadas, muito ligadas. Na verdade, elas são parecidas. O que muda, na verdade, é o tempo em que aquela revelação, em que o conteúdo daquela revelação, de fato, é trazido. Se tem a ver com o passado, o presente ou o futuro, essa é a grande questão. Mas tem um detalhe em relação à palavra de conhecimento, que ela é, que a gente pode dizer assim, a palavra de conhecimento, ela é algo dedutível, ou seja, dá para deduzir. Como que funciona isso? É muito importante você prestar atenção um pouquinho em relação a esse detalhe. A palavra de conhecimento, ela é deduzível, ela é dedutível, melhor dizendo. Ou seja, você consegue entender o propósito dela justamente por aquilo que Deus está mostrando. Ok? Amém? Todos que conversam? Amém? Aleluia, temos um ponto de conversa, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Presta atenção, irmãos, vamos lá. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Vamos de novo, tá? Para todo mundo
ficar conversando comigo aqui. Converse comigo aqui, ó. Não converse com o irmão do lado, senão você vai se perder. Aí vai ter que ouvir de novo a mesma ministração. Então, palavra de conhecimento, ela é dedutível, ou seja, é possível você entender o que Deus quer fazer por meio daquilo que Ele está revelando. Ok? Ok? Amém? Então funciona assim, se Deus mostra a enfermidade, por que Deus mostra a enfermidade? Porque Ele é fofoqueiro, claro. Porque Ele quer curar, obviamente. Se Deus mostra a enfermidade é porque Ele quer curar. Amém? Essa é a lógica. Se Deus está trazendo alguma informação, Ele está dando um sinal do que deve ser feito com aquela informação. A própria informação, ela já é dedutível, você já consegue imaginar o que está por vir. Então, o que eu vou entender ao receber informação, como uma revelação, a respeito de uma enfermidade sobre a vida de alguém que eu não sei, eu não sabia, ela não falou nada para mim, não informou para alguém, não postou no Facebook, não avisou no WhatsApp, não falou nada, eu não sei, mas de repente eu tenho um testemunho interior, ou tenho um sonho noturno, ou tenho uma visão diurna, eu sei algo. Ok, Deus me mostra uma enfermidade. O que Ele quer que eu faça? O que eu preciso entender? O que eu devo entender é que eu devo orar pela cura. Eu devo orar em relação à cura dessa pessoa. Se Deus me mostra um pecado, vamos lá. Deus me mostra um pecado sobre a vida de alguém. O que eu posso entender com isso? Que eu devo... Que tipo de oração que eu devo fazer com essa pessoa que está em pecado? Um caminho de arrependimento, um caminho de libertação, que a gente pode chamar isso de uma restauração. Deus quer restaurar o quadro dessa pessoa. Ou, se Ele está mostrando o pecado, se não é restauração, o que pode ser? Juízo. Se Deus está me mostrando o pecado, se não for para gerar arrependimento a fim de restaurar o quadro, Ele está mostrando algo que vai acabar resultando no quê? Em juízo. Agora o detalhe, se Deus não me mostrar nada que venha um juízo posterior a isso, qual é a única alternativa que sobrou desse negócio? Quando Ele me mostra o pecado sobre a vida de alguém. O que Ele quer fazer com essa pessoa? Salvar. E para salvar vai acontecer a restauração. Então fica fácil de entender assim. Está dando para entender o caminho? Não. Estou sendo assim bem... para poder ficar mais claro. Então, se Deus me mostra pecado, não é para que eu guarde comigo, porque eu fale para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e vire eu o fofoqueiro. Mas se Deus está mostrando um pecado, estou falando de maneira espiritual, tá, irmãos? Não é aquele pecado que eu estou passando e vejo, e aí fica fácil, né? A Bíblia fala que eu preciso ir lá, confrontar o irmão. Se ele se negar, eu devo então, ou eu posso participar da vigília e aprender sobre isso também. Na vigília a gente já falou sobre isso. Então, eu confronto o irmão, se ele não se arrepende, eu chamo 2, 3 testemunhas. Se ele não se arrepende, eu chamo liderança. Se ele não se arrepende, põe para a igreja, e assim por diante. Então, são caminhos de proposta para o arrependimento a respeito de um pecado que eu percebi, que eu vi. Eu estou falando de algo que Deus mostra a respeito de uma área. Então, é natural que Ele quer fazer algo. É natural que Ele queira curar. É a lógica. A não ser que Deus já me mostre um juízo em função do tema. Aí a coisa é um pouquinho diferente. Mas, o caminho mais interessante de lidar com isso, se Deus me mostra juízo, é eu falar a respeito da consequência. Não mostrar aquilo que vai ser, mas como aquilo que, se não mudar, vai se tornar. Está dando para entender ou está muito complexa a minha explicação? Está um pouquinho vaga? Pode falar, Rubens. O salário do pecado é morte. O salário do pecado ele é sempre consequências drásticas. Sempre é perca, sempre é dano, sempre é prejuízo dos extremos. Essa é a consequência. O juízo de Deus ele é sempre... o peso da mão de Deus a respeito de alguém que escolhe não se arrepender. No primeiro momento, eu vou entender, é isso que eu estou falando, se Deus não me mostra nada a respeito disso, eu não preciso ficar pressupondo isso. Eu sei disso, todos nós sabemos, a própria pessoa sabe.
Mas só que às vezes Deus me mostra detalhes. Deus me mostra assim, você vai acabar com o seu casamento em 1 ano. Às vezes ele fala assim, isso vai virar um câncer no seu corpo. Se você não parar hoje com esse pecado, daqui a 3 dias, você vai ter um acidente. Isso é um juízo, claro, específico. Agora a lógica, eu sei, que se ela não se arrepender, danos vão acontecer. A vida dela vai virar um inferno na terra. Eu sei, mas eu não sei os detalhes. Se Deus não me mostra os detalhes, não precisa ficar falando. O que eu vou confrontar? Eu vou confrontar em relação ao pecado. E gerar oportunidade para que essa pessoa possa se arrepender. Eu vou fazer como se eu fizesse como se estivesse passando e visse a situação. Só que a diferença é que eu não vi a situação. Deus me mostrou ela. Eu não vi de olhos naturais. Eu não passei na frente e vi um irmão da igreja indo para um motel. Um outro entrando num bar. O outro entrando numa biqueira. Não vi nada disso. Deus não me mostrou nem biqueira, nem motel, nem bar. Eu estou sonhando e de repente vem essa situação. Eu estou passando meu dia e de repente vem um irmão da igreja que não é fisicamente. Uma cena se abre, eu tenho uma visão a respeito dele. Ou eu tenho um testemunho interior fortíssimo de que alguma coisa está mal. Só que o testemunho interior, detalhe, eu não tenho todas as informações. Eu não sei de motel, nem biqueira, nem bar. Eu só sei que o irmão está em queda. Eu só sei que o irmão está ruim. Então o que é o caminho? É o caminho de me aproximar e fazer que nem Jesus. Que eu acabei de falar em relação à mulher samaritana. Gradativamente. Provavelmente, pela coragem que eu tenho de confrontar o irmão daquilo que eu falei, coisas mais fortes virão. Por exemplo, às vezes pode acontecer, isso não é nada impossível de acontecer. Você entra numa casa, você bota o pé numa casa, e na hora uma imagem vem. A gente pode chamar de uma visão, mas ela não é uma visão na parede, na frente, não. Ela é uma visão como semelhante a um testemunho interior. Vou dar um exemplo para você entender. Você vê 2 alianças e uma quebrada. 2 alianças e uma quebrada. Tá fácil de entender, né? Tá fácil de entender. Alguém quebrou a aliança. Os 2? Não. Quem? Não sei. Quantos quebraram? 1. E agora? E agora, aí vai do nível de conhecimento, de intimidade que você tem. Talvez, se você já tem uma intimidade com essas pessoas, vamos imaginar que eu tenha intimidade com essas pessoas. Para mim seria mais fácil. Com muito amor e carinho, chamaria particularmente o homem, primeiramente, por uma lógica natural da vida, só por uma questão de experiência humana, chamaria o homem, mas às vezes quebra a cara, tá? Porque às vezes a gente vê que não tem nada a ver. E eu, amorosamente, confrontaria ele. Daria a oportunidade para ele poder me dizer claramente o que ele está vivendo em relação a isso. Vamos imaginar que esse senhor falou, pastor, vamos imaginar que sou eu, tá? Falou, pastor, na verdade já fui muito tentado nessa área assim. No começo era quase insuportável. Mas graças a Deus, tem me revestido do poder de Deus, tem me enchido do Espírito Santo, nós estamos na bênção, pastor. É difícil como homem e tal, a gente às vezes tem que vigiar com o olhar, tem que vigiar com sentimentos, mas eu estou na bênção. O que eu acabei de descobrir? Não é ele. Aí tem ela. Sobrou 1. Aí a gente já tem um elemento que vai nos fazer mais crente agora. Porque agora a gente está com a faca e o queijo na mão. Só que aí vai chegar para a mulher, a irmã, e falar assim, basicamente, agora a gente pode ser mais claramente, assim, não precisa ficar muito subjetivo não. A gente fala assim, ó, irmã, por exemplo, tá? Quando eu cheguei aqui nessa casa, Deus me mostrou uma cena. Deus mostrou 2 alianças, uma estava quebrada. Conversei com o seu marido, e o seu marido falou que ele me garantiu que não tem nada que aconteceu. Sobrou você. Como que você está diante disso? Talvez se você quiser ser um pouco mais ousado, você pode dizer assim, ó, conta você ou conto eu? Normalmente a pessoa vai falar assim, meu Deus, pastor, você veio aqui destruir minha casa, destruir meu casamento. Teu casamento tão lindo, maravilhoso. Eu falei, não, eu não estou destruindo nada, quem está destruindo foi você, um dia que você adulterou. Mas foi só uma vez, pastor, foi só uma vez, não foi o suficiente para poder manchar o seu casamento. Eu não sou eu que estou destruindo, é você que destruiu. E isso vai acabar com o seu casamento. Então eu estou dando a oportunidade para você se arrepender. E Deus vai operar uma obra maravilhosa. Por que eu posso crer que Deus vai operar uma obra maravilhosa? Por que agora eu posso falar isso para essa pessoa? Porque ela confessou, porque ela está com muito medo, mas ela confessou. Ela acabou de dizer, você vai acabar com o meu casamento.
E eu falei, Deus pode restaurar. Aí você pode lançar a pergunta, e aí, você quer falar ou falo eu? Talvez ela vai dizer, eu falo, mas o Senhor fica comigo aqui do lado. Amém. O que 99,99% das vezes acontece nessa situação? Diante de todo o drama que essa situação acontece, obviamente. O que acontece nessa situação? Restauração. Por quê? Porque Deus trouxe à tona. Deus trouxe à luz. Deus quis operar. Deus quis fazer uma mudança drástica naquele quadro. Deus é bom. Se a gente ora por uma enfermidade e a gente acredita que Deus pode trazer restauração no corpo de uma pessoa, por que a gente não acredita que Deus pode restaurar um casamento? Deus é tão poderoso quanto. Mas as pessoas, em nome do medo, vergonha, elas ficam anos e anos escravizadas por tantas situações, impedidas de viver o melhor de Deus, porque elas acham que Deus pode curar a AIDS, Deus pode curar câncer, mas não pode curar um relacionamento dela. E carregam essa mancha pro resto da vida. Então, estou dando um exemplo para você entender de um pouquinho mais assim, né? Agora foi muito claro, desculpa aí, irmãos. A gente fala da Bíblia, a Bíblia. Ô Bíblia, a Bíblia é benção. Aí quando a gente traz um assunto mais claro assim, a gente fica, entendi. É assim que funciona então a tal da Deus mostrar o pecado. Então estou dando um exemplo de como que poderia ter sido feito. Precisa ser exatamente como o senhor narrou aí, pastor? Não. Tem outras maneiras de nós ministrarmos a situação. Estou dando um exemplo claro de você entrar numa casa e Deus te mostrar isso. Estou dando um exemplo claro de Deus te mostrar isso e você ter autoridade sobre aquelas pessoas. E você ter intimidade com aquelas pessoas. E você poder ir mais profundamente e rapidamente no coração delas. Não é um alheio, um estranho que você tem que ir com um mineirinho comendo pelas beiradas. Você já tem esse conhecimento, já tem essa liberdade com aquelas pessoas. É muito mais rápido e fácil de você confrontar, porque você já tem a chave que acessa o coração. Você quer perguntar alguma coisa, Pamela? Está muito mais ligado a outra revelação, que a gente vai falar um pouquinho dela, que é a terceira, que é o discernimento de espíritos. Está muito mais ligado a isso. O que a Pamela está perguntando é que nem essa ideia que eu dei. Você entra numa casa e você tem uma impressão, você tem uma sensação, não no caso de uma aliança que rompeu, mas no caso de o lugar parece que a casa é assombrada. Parece que o lugar é trevas pura. Parece que assim, você entrou e uou! Muito estranho, parece que alguma coisa muito grande. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa realidade em termos de discernimento de espíritos, mas está ligado a essa mesma, por isso que eu falei, revelação, o modo dela operar em nossa vida ele é muito parecido. A diferença é o conteúdo, né? A gente falou que a palavra de sabedoria é uma revelação que Deus traz, mas tem um conselho em relação ao que deve ser feito, né? Está ligado ao futuro. A palavra de conhecimento está ligada a algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo. Essa é a grande questão da palavra de conhecimento. Alguém mais aqui tinha levantado a mão? Acho que é. Sim? Sim. Essa é uma pergunta dentro de um contexto nosso, né? Claro. Isso é importante a gente sempre entender, né? Por exemplo, nós somos uma igreja, na visão do MDA, aonde nós operamos, trabalhamos por meio do discipulado. Então, nós temos um pastoreio individualizado, nós temos um pastor sobre a nossa vida de forma assim mais próxima, vamos assim colocar, né? Que nos dá esse discipulado assim, bem personificado, bem VIP, né? Essa é uma realidade nossa. Muitas igrejas não são assim. Então, vou falar de uma maneira mais ampla, mais geral. Tá? De forma mais ampla e geral, nós vamos e confrontamos a situação com a pessoa, convidamos ela ao arrependimento, ministramos sobre a vida dela, de modo mais amplo e geral. Dentro do nosso contexto para o nosso contexto. Muda alguma coisa? A regra continua igual, mas nós temos caminhos de proteção. Nós temos caminhos que vão nos ajudar a não apenas tocar uma situação e saltar fora, mas
que seja mais efetivo, que alguém dê continuidade e que não gere uma dependência na situação. Porque senão, se Deus for nos revelar a cada meia hora a respeito de alguma pessoa, e a gente for tratar essas pessoas, meu amigo, a gente vai gastar uma vida aí conectado profeticamente a todo mundo. Então, há um caminho muito bom e sadio, que é linkar discipulador nessa história. Por uma única razão, por causa da continuidade de tratamento que está por vir. Agora, há situações que próprio Deus mostra que não é uma coisa de um tratamento que está por vir. É algo muito pontual. Porque às vezes nem o discipulador está conseguindo tocar. Que às vezes o momento ficou estranho, a pessoa se rebelou, a pessoa não está nem aí para o discipulador. Então, se a gente vai respeitar a lógica de ter um discipulador, a gente vai esperar uma geração e a pessoa já está no inferno. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, a nossa expectativa de passar por muitas pessoas, às vezes ela pode nos atrapalhar. Se é uma pessoa que a gente sabe que está dentro de um contexto, que a gente consegue tocar. Agora, tem gente que não está sendo tocada. Na nossa igreja, por exemplo, tem gente que não tem discipulado, tem gente que já perdeu o vínculo com o discipulador, tem gente que não quer rede, tem gente que não quer célula, tem todas essas realidades assim. Aí imagina Deus traz uma revelação para uma pessoa que não está em rede, não está em célula, não tem discipulador, mas está aí. E até a gente fazer toda uma volta, dá meio ano, essa pessoa já está no colo de Satanás, se deixar. Então, a gente precisa entender de Deus essa situação. O mais importante é entender de Deus e, muito possivelmente, a gente vai falar com essa pessoa. A dúvida é só a seguinte, se a gente vai falar só a gente, ou se a gente vai trazer junto o discipulador nessa história. É só esse é o elemento que a gente precisa, talvez, medir um pouquinho. Tá? Lembrando que o que eu acabei de falar, a gente precisa ter uma segurança de que aquilo ali foi de fato Deus que me mostrou, né? Isso é muito importante. Essa é uma segurança que vem com o tempo. Eu não posso dizer para você que ela é assim, imediata e vai sair acontecendo. Cada vez que você entra numa casa, você vai ter uma impressão diferente. Porque talvez algumas não tenham absolutamente nada a ver. Pode ser que não tenha nada a ver. Então, é importante você ir caminhando. Mas eu não quero falar isso de modo que você ou qualquer outra pessoa interprete assim, pastor, então é melhor não fazer nada. Não, é melhor fazer. Mas pode ter erro, pastor. Bom, é mais fácil errar e pedir perdão, e falar assim, perdão, nada a ver essa aliança, né? Exemplo, não tinha nada a ver, nossa, glória a Deus, tranquilo. Se a pessoa fala, ai meu Deus, pensou isso da gente, não, irmão, é minha cabeça, é louca aqui, meu coração. Tá? Não entra em crise, não. Eu pensei mal, interpretei mal. Eu estou caminhando, eu estou começando essa vida do Espírito Santo, aleluia. Talvez esse cenário todo, daqui a 3 meses, se mostre que é uma mentira também. Aí você fala, tá vendo? Porque as pessoas, às vezes, elas gostam de enrolar. Tentam enrolar até profeta. Vou trazer uma passagem bíblica aqui de enrolar profeta. Para você ver como é que funciona. É interessante esse processo, tentativa de enrolar profeta. Mas, acontece. Vai acabar acontecendo, se de fato era aquilo, e você foi fiel ao Senhor. Mas em nome de não criar um caso, uma circunstância desafiadora, as pessoas obstinadamente falam, eu não tenho marido. Você não vai invadir, bater porta, arrebentar a porta, está aqui o teu marido, traz para fora aqui, né? Você não fala que não tem marido, mesmo que você fale que já teve 5, quem tem agora não é, ela fala, está errado, você é louco? Então eu sou louco. Chega uma hora que você não vai ficar brigando com a pessoa de tentar falar a verdade para ela se ela quer ficar na mentira. Faz parte desse processo também. Mas, se você perguntar assim, pastor, mas quando assim Deus vai trazendo uma revelação, vai dando um upgrade, vai somando, tem chance de dar errado? Eu acho que não tem chance de dar errado. Na minha experiência e no conhecimento que eu tenho das demais pessoas que têm revelação assim, nunca erra. Pastor, porque é gradativo. O difícil é o momento inicial. O primeiro, às vezes o segundo, dependendo da dureza do coração das pessoas, o terceiro. Mas de tanto você ser fiel àquilo que Deus está te dando, chega uma hora que dá na mosca e a pessoa, puf! E normalmente é acompanhado de um choro assim, desesperado. Porque assim, como, pá, deu na mosca, assim, o tiro foi certeiro. Mas até ser certeiro, o começo às vezes é um pouco incerto por causa da imprecisão inicial do testemunho interior. Mas alguém tinha levantado a mão por aqui, a Gigi, eu acho, não sei.
Era? Então não era Gigi. Era Rubens? Passou? Beleza. Era você, Denise? Não? Só cocei a cabeça. Ok. Sim? Aham. É que eu não tive essa revelação. Era eu, mas não era, mas era eu. Uhum. Pode. Eu sei que o horário já está avançado, eu vou dar um exemplo bíblico e vai ficar mais claro. A semana que vem a gente prossegue explicando um pouquinho mais. Vamos, se você quiser anotar aí, ler depois, eu vou narrar a história para você. Ela está lá em 2 Reis, capítulo 5, e eu vou tentar responder a sua colocação, Tony. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 até 27. Lá conta o final da história da cura do Naamã. O final da história da cura do Naamã. Porque, ok, o Naamã foi curado, beleza. Da cura. Final da história da cura do Naamã. Todos já sabemos que o Naamã foi curado, beleza? Ele voltou para suas terras. 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 a 27. Então, o Naamã ele foi curado. E aí o que acontece? Uma vez que ele foi curado, ele volta para agradecer. Lembra dessa história, né? Aí ele volta para agradecer. E ele, na verdade, como uma expressão desse agradecimento, ele procura o profeta Eliseu para poder agradecer por aquilo que o profeta Eliseu fez, né, em nome do Senhor. E ele traz muitas coisas, ofertas, recursos financeiros, né, para poder abençoar aquele homem que foi usado por Deus para ele ser curado. Então, o que acontece é que ele chega lá com essa intenção, mas o Eliseu despede ele. E despede ele sem aceitar nada daquilo que ele tinha para dar. Interessante isso, né? É proibido aceitar? Não, a Bíblia não fala que é proibido, muito pelo contrário, fala que era comum abençoar os profetas, o sacerdote, aqueles que, a Bíblia fala inclusive assim, um princípio, aqueles que nos abençoam de maneira espiritual, há um compromisso de abençoar de maneira material, mas aqui o Eliseu desprezou esse princípio. Me parece até que ele estava sentindo em Deus que alguma coisa ia acontecer. Ele sabia tudo? Não acredito que ele sabia tudo. Assim como nenhum profeta sabe tudo. Mas me parece que ao negar, ele entendia que tinha propósito em negar a oferta. E olha que era uma oferta considerável. Tá? E olha que o profeta vivia por fé em Deus. Né? Então ele não era por falta de necessidade alguma ou por falta de, sei lá, ele realmente decidiu não fazer isso. O que acontece? O Naamã está indo embora. E agora o Geazi fala que vai no banheiro e corre atrás do Naamã. E aí ele chega lá e o que ele faz? Ele inventa uma história para o Naamã. Conta uma história, mente para o Naamã. Basicamente diz, não, olha, não é bem assim, sim, ó, eu aceito. Estamos aí junto, lembra que eu falei do rio aqui para tomar o banho? Então, ó, se tiver alguma coisinha aí, né? Sabe como é que é a vida, né? A gente está precisando. Então ele tenta receber alguma coisa e ele consegue receber, na verdade. E aí quando ele está voltando com o valor que trouxe, com aquilo que ele conseguiu, ele está acreditando que ele está conseguindo esconder do homem de Deus, e ele volta, e o Eliseu está ali, na porta. Agora que vem um detalhe interessantíssimo. Agora o Eliseu vira, a revelação está plena agora. O Eliseu faz uma pergunta para o Geazi. É a pergunta, olha, quando Deus fizer pergunta para você, é muito importante você parar tudo que está fazendo, poder primeiro entender a pergunta que ele está fazendo e dar a resposta adequada com aquilo que ele espera ouvir. Deus costuma fazer pergunta para a gente. Leia a Bíblia e você vai ver isso.
Sempre as perguntas de Deus exigem uma resposta. E sincera, honesta, verdadeira. Qual foi a pergunta do profeta Eliseu para o Geazi? A pergunta foi: onde você foi, Geazi? Ai meu Deus do céu. Esse onde você foi, Geazi, me parece discipulador quando Deus mostra a coisa. Onde você foi? Deus de glória. Sabe quando mãe pergunta? Mãe também tem esse senso profético, né? Um respaldo, né? Mas Deus, aí depois vai crescendo, deixa a mãe de lado, ou a mãe morre, aí Deus bota um discipulador, uma discipuladora, e assim vai. Que é um personal prophet, né? Um profeta pessoal. Então, a pergunta do camarada foi essa: onde você foi, Geazi? É um detalhe. É desfaçatez demais. O cara teve a cara de pau de não entender a pergunta. Ele achou que era uma pergunta assim, de tipo: onde você foi, Geazi? Não, era onde você foi, Geazi. Ele não entendeu a cara fechada. Ele achou que era graça. Aquela coisa quando criança pega no pulo assim. Eu estava aqui. Nem sei quem foi. Não sei quem fui. Né? Pego com a mão na botija, né? Então ele teve a cara de pau de falar qualquer coisa, responde: não fui a parte alguma, eu estava aqui. E aí o Eliseu faz uma pergunta, segunda pergunta. Agora é para acabar. Agora é para acabar. Ele fala assim: porventura não foi contigo o meu espírito? Eita glória! Não, agora lascou geral. Porque ele tá... Pastor, me explica esse negócio, porque eu nunca entendi esse trem. O que é isso? Isso chama, no Novo Testamento também tem essa experiência, o que alguns classificam como, é um momento que acontece isso, um arrebatamento de espírito. É algo muito sobrenatural, mas faz com que a gente veja de camarote uma realidade que está acontecendo. Fisicamente a gente está ali? Não, acredito que sim. Mas como, eu vou ter que dizer que é como, tá? Porque é difícil de explicar essa realidade. É como se instantaneamente abrisse um portal aqui. E eu passo a ver exatamente o que está acontecendo. Tenta imaginar o Eliseu de camarote VIP olhando a situação do Geazi, junto ao Naamã. Ele sabia tudo. Mas olha a graça de Deus, ele pergunta: onde você foi? Por que você acha que é essa pergunta? Por que ela existe, essa pergunta? Não é só de saber. É para o cara saber que eu sei. Quando alguém fala assim: onde você foi, Jô? É um exemplo. Deu ruim. O pastor sabe alguma coisa. É o mínimo que ela deveria pensar e supor. Né? Nunca me perguntou onde eu vou, agora me pergunta um trem desse? Alguma coisa tem. Mas qual que é a finalidade? É a chance de Deus. Esse é o tempo da misericórdia. Eu falo assim: não teria lepra, não teria nada. Nada. Eu garanto para você, não teria nada. Garanto, como conheço o meu Deus, é o mesmo Deus ali da história, é o mesmo que você confia. Se o Geazi se prostra, se joga ao chão desesperadamente, fala: profeta de Deus, eu pequei contra o Senhor Deus e contra você. Fiz isso, ele falaria: eu sei de tudo isso, mas por causa do seu arrependimento, confissão, vamos lá, vou entregar de volta para o cara, tudo seria diferente. Mas o que ele falou? Não sei, não, eu estava aqui, fui no pátio ali, voltei. Estava ali no banheiro, fiquei um pouco mais olhando o WhatsApp, nem sei o que aconteceu. O cara sabia tudo. Aí o que ele vai falar depois disso? Aí a coisa, aí é o juízo. Aí é o juízo. É duro esse negócio. E que consequência é essa, hein? Porque a consequência foi nada mais, nada menos de que ele disse: olha, a lepra que saiu de Naamã vai se apegar a você e a sua descendência a partir de agora. E a Bíblia fala que instantaneamente, meu Deus, esse negócio é forte demais, instantaneamente o cara ficou leproso. Deus de glória, hein? Deus de glória. A gente narrando a seco, a gente fala: nossa, que história estranha. Por isso que eu fui me detendo em detalhes para você perceber, não é tão assim não. É a mesma maneira como Deus lida com a gente, vai nos dando oportunidade, vai nos chamando, vai nos conduzindo ao arrependimento, e a gente fala: não quero, não vou, não fiz nada, não sei, não quero. Por isso que eu falo que não há como caminhar profeticamente sem ter clareza da parte de Deus, respaldo da parte de Deus.
Por isso que eu falo que assim, é quase que não tem como errar nesse processo, na medida que você vai avançando. Claro que aqui nós estamos diante de um profeta experimentado, o profeta que era a bola da vez, não era nada mais, nada menos que o Eliseu, não era alguém que só tinha testemunho interior, era alguém que tinha visão, alguém que tinha arrebatamento de espírito, alguém que o espírito dele ia em realidades e Deus mostrava cenas enquanto elas estavam sendo feitas. Qual o nome desse dom? Palavra de conhecimento. Tá? Palavra de conhecimento tem a ver com o que acabou de acontecer, pode ser há 2 minutos atrás, há 3 anos atrás, há 15 anos atrás, no ventre de alguém, tudo. Tudo. Eu já tive palavras de conhecimento de ventre, por exemplo, de rejeição de ventre. Eu já tive palavra de conhecimento de filho que iria nascer até o nome dado, de botar a mão assim e ter clareza, vai ser o menino, vai se chamar tal nome. Acontece isso, acontece isso. Palavra de conhecimento assim das mais loucas que se pode imaginar, mas de um modo geral nós podemos explicar que o modo de Deus operar funciona assim, por meio dessas revelações, visão, sonhos e testemunho interior. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas acho que está indo bem, né? Pelo menos eu acho. Eu acredito que a gente está aprendendo alguma coisa no meio disso tudo. Vamos orar?